Olá, pessoal! Nessa questão, nós temos aqui a explicação do porquê um caderno ele vem 96 folhas e não 100 folhas. No enunciado ele coloca que na maioria das escolas nós temos tradicionalmente 6 matérias. Então se tivesse 100 folhas, não dá para dividir igualmente em 6 matérias, porque o 100 ele não é um múltiplo do 6. Então, a conta, a divisão, ela não é exata, e aí não daria para colocar a mesma quantidade de folhas por matérias. Então, por conta disso, que nós temos aí 96 folhas, pois separar 96 em 6 matérias é possível, dá para fazer. Tanto é que aí o enunciado coloca que são 16 folhas por disciplina, ou seja, por matéria. Tudo bem? Então ele está justificando aqui como que a quantidade de folhas que tem que ter para ter uma divisão exata por matéria. E aí ele coloca assim, ó, tem um caderno que a quantidade de folhas tem que ser menor do que 500, tá? 500 folhas, menor do que 500. E que permita uma divisão igualitária em 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 disciplinas. Então, olha só. Você tem um caderno aí que tem menos do que 500 folhas. Este caderno ele tem que permitir uma divisão em 3 matérias, em 4 matérias, em 5 matérias, em 6 matérias, 8 ou 10. Então, este caderno, no fundo, ele vai ter que ter uma quantidade de páginas que seja um múltiplo comum destes números que aí estão. Ou seja, estou falando do MMC. Do MMC, olha aqui, ó, entre o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 10. Então, um caderno que eu consiga dividir em 3 matérias, que eu consiga dividir em 4, que eu consiga dividir por 5, por 6, por 8 e por 10. Por exemplo, 500 páginas, 500 folhas, desculpe, 500 folhas é possível? Professor, mas ele falou que é menor. Sim, mas aqui é só uma troca de ideias. 500 folhas é possível? Vai ser possível com 500? Não, porque ó, 500 não dá para dividir por 3. A divisão não dá exata. Eu não consigo dividir sem sobrar folhas. Então não dá. Tudo bem? Então essa é a ideia. Então qual deve ser? 499? Dá. Eu consigo dividir 499 folhas, por exemplo, em 10 matérias? Não dá. Não dá porque a divisão não é exata. Então, para a gente não ficar falando número a número, vamos calcular um MMC entre o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 10. O múltiplo comum. Então vamos lá. Coloquei o número divide por 2. Aqui dividiu por 2, o 4 deu por 2, o 6 deu por 2, 3, o 8 por 2 deu 4 e o 10 por 2 deu 5. Tudo bem? Ainda dá por 2. Aqui nós temos o 2 dividido por 2 vai dar 1, o 4 por 2 vai dar 2. Ainda dá por 2. Então aqui, ó, por 2 dividido por 2 vai dar 1. Os outros, você viu que eu não falei porque copia. Copia o 3, o 5, o 3 e o 5. Agora dá por 3. 3 por 3 vai dar 1, 3 por 3 vai dar 1, o 5 copia. Ainda dá por 5. Por 5, 5 por 5 vai dar 1, 5 por 5 vai dar 1. Terminei. Multiplica. Olha só que apareceu aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes, ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 8, 120. O que significa esse 120? Significa, se você tem um caderno com 120 folhas, você consegue dividir em 3 matérias. Dá para dividir. 120 dividido por 3, isso aqui vai dar exatamente 40. 120 dividido por 4 vai dar 30 folhas. 120 dividido por 5 vai dar 24. E assim vai. Dá para dividir por 6, por 8 e por 10. Então, 120 folhas eu consigo. Além disso,
A partir do 120, você vai conseguir a quantidade de folhas que eu consigo dividir por esses números que aqui estão. O 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 10. É só pegar os múltiplos do 120. Ó, múltiplos do 120. O 120 é 1. Tá aqui o 120. 120 vezes 2, 240. 120 vezes 3, 360. 120 vezes 4, 480. Eu não peguei número maior, porque a quantidade de folhas é menor do que 500. Então, por isso que eu parei no 480. O que é interessante desses 4 números? O 240, ele é divisível por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 10. O 360, ele é divisível por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 10. Se o seu caderno tem 480 folhas, você pode dividir em 3 matérias, em 4 matérias, em 5, 6, 8 e 10. Tudo bem? Mas aqui tem um detalhe. 120 não pode ser. 120 não pode ser. Por que 120 não pode? 120 folhas. Se você dividir 120 por 10, 120 dividido por 10, ó, isso daqui vai dar 12. 12 folhas. Só que no enunciado, ele coloca que, ele escreve assim, ó, no segundo parágrafo, no finalzinho. Além disso, cada disciplina deve ter pelo menos 20 folhas. Olha aqui, ó. Tem pelo menos 20 folhas? Não. Quando você divide o 120 por 10, vai dar, vai dar 12 folhas. 12 folhas não pode. Tem que ter no mínimo 20. Então não pode isso daqui, ó. Não pode. Então por isso que eu excluo o 120. Agora, 240 pode? Pode. Porque 240 dividido por 10 vai dar 24. E aí, a partir do 24 folhas, isso é possível. Moral da história. Eu tenho aqui uma quantidade máxima e aqui eu tenho uma quantidade mínima de folhas possíveis. 480 é o máximo e 240 é o mínimo, cumprindo a exigência de poder dividir em 3 matérias, 4, 5, 6, 8 e 10. E aí não sobra nenhuma folha. Máximo e o mínimo. Ele quer a diferença. A diferença, 480 menos 240. Fazendo a subtração, dá 240. Então você vai marcar a alternativa que está o 240. Pessoal, onde vimos esse conteúdo? Na parte de divisibilidade e fatoração. É isso aí. Estude.